Então, podemos começar. Vamos começar com os nossos comerciais primeiro? Pode começar, Nelson. E um pequeno verso que eu acho que talvez seja interessante no momento. Pode começar. Ok. Então, Nelson Jacomel Júnior, em Florianópolis, da parte da BDSU. Em conjunto, nós estamos aí fazendo as lives com o propósito de trazer temas pulsantes da biodinâmica para compartilhar com todos. O verso. Estrelas outrora falaram aos homens. Seu silêncio agora é o destino do mundo. A consciência deste silêncio pode causar em nós, seres humanos, dor. Mas no silenciar, amadurece aquilo que falamos para as estrelas. A consciência deste falar pode fortalecer nossa essência espiritual. Okay. O tema que o Pedro vai nos gentilmente brindar hoje, o calendário biodinâmico, tem um longo trabalho dentro da vida do Steiner e muitas intervenções que depois foram compiladas e publicadas pela Rudolf Steiner Verlag, foram apresentadas num livro cuja cópia em inglês se chama Astronomia e Astrologia, que mostrava como ele trabalhava esse tema e discutia com o pessoal a respeito das visões que apareciam aqui e ali. E ele não se furtava em fazer a escolha de uma melhor data. Alô? O Steiner não se furtava. Por gentileza, se todos pudessem desligar o áudio. Então, Steiner não se furtava em trazer esse tema nos momentos em que, eventualmente, ele precisava escolher uma data específica, buscando trazer o evento que ligasse mais com o cosmos, mas também evitava a ideia de termos aquela sensação de medo relativamente ao que planetas e constelações pudessem trazer para essa configuração. A compilação dessas palestras foi muito rica e trouxe bastante informação e não ficou restrita a isso, né? Só ao trabalho dele. Diversas pessoas ao longo do tempo trabalharam isso com relação ao cosmos, né? Com relação às plantas de modo geral, mas aos animais também. Então, por exemplo, o Kanish escreve a respeito do tema e, além desse, o mais recentemente o Hartmut Warm e o Joachim Schultz elaboram livros que trazem não só relações da mecânica celeste, para ser mais direto ao ponto, como também relações com a musicalidade das esferas, né? A música nas esferas. Mas o trabalho que destacou bastante a ação dentro da biodinâmica foi esse da Maria Thun, e aí muitos elogios a ela já foram trabalhados, sempre foram temas não muito fáceis de serem tratados. Algumas coisas mostraram, por exemplo, o ano da biodinâmica, né, que podem trazer alguma ajuda, e resulta nesse calendário que a gente trabalha hoje. O Pedro tem lidado com isso há muito tempo e é autoridade nacional em cima do tema. Com a contribuição de muita gente hoje, nós vamos ter a oportunidade de trocar um pouco mais de experiências. E, já tomando muito tempo, me calo e iniciamos o nosso trabalho, lembrando apenas que, além de ser essa uma ação conjunta entre as duas associações de agricultura biodinâmica, esse ano teremos em Florianópolis a Conferência Brasileira de Agricultura Biodinâmica entre o dia 28 e 31 de outubro. Enquanto mantemos a data, até que novas informações mudem ela ou não. Esperamos encontrar todos aqui. Pedro, é com você, querido. Eu agradeço demais a tua tarefa. Obrigado, Nelson.
Então, eu gostaria de começar agradecendo a participação de todos e muito importante na biodinâmica a gente fortalecer a atitude de observação. Então, eu quero começar que a gente estimulando vocês a observar o céu de hoje. Assim, logo que terminar essa apresentação, essa atividade, eu sugiro que vocês olhem para o oeste para conseguir ver a beleza do planeta Vênus. O planeta Vênus está visível desde o começo do ano, mas agora, cada vez mais, ele está se pondo bem cedo, então já a partir das 7 da noite já não é mais visível. Então, é o que eu marquei, essa imagem que está aparecendo no céu, na tela, é uma imagem das 6h30 da tarde, e vocês podem ver o planeta Vênus nessa posição mais para o noroeste, e bem próximo da constelação de Órion, onde está as Três Marias, o gigante de Órion. Aqui está as Três Marias, e logo à direita das Três Marias, um pouquinho para baixo, o Vênus. Vênus, logo que escurece, mesmo ainda está claro um pouco, é o primeiro objeto luminoso no céu, depois da Lua, é o objeto mais brilhante no céu. Isso diferencia um planeta de uma estrela, porque o planeta não pisca, tem uma luz constante que reflete o Sol. Então, nesse momento da tarde, é o único planeta visível, mas há muitas estrelas bonitas de ver. Então, você tem a constelação de Órion, as Três Marias, Betelgeuse, Rigel. Você fazer uma linha aqui das Três Marias, um pouquinho para cima, você vai ver a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante no céu, na constelação de Cão Maior. Ao lado direito de Sirius, Procyon, na constelação de Cão Menor. E mais para a direita tem, então, Castor e Pollux, da constelação de Gêmeos. Então, é esse momento olhando para o oeste, um momento bem bonito de se ver. E a gente olhando ao contrário, vamos pegar aqui ao contrário aqui para o leste, a gente vê já nascendo às 6h30 da tarde a constelação de Virgem. E a Lua está hoje na constelação de Virgem, trazendo esse impulso aí do elemento Terra. Hoje, justamente, a Lua vai estar ao lado da estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, E do lado, assim, se você fazer do lado direito da Lua e de Spica, você vai ver, então, um pouco mais da direita para cima, a constelação do Cruzeiro do Sul, que fica ao lado da constelação de Centauro. Deixa eu tirar um pouquinho a imagem aqui, que você tem, então, a constelação do Cruzeiro do Sul, que está sempre ao lado de Alfa e Beta Centauro, de Rigel e Radar. Muito fácil de visualizar o Cruzeiro do Sul. E à esquerda do Cruzeiro do Sul, que você vê, então, bem no leste, a Lua e Spica. Então, é muito importante a gente fortalecer esse impulso de observação, aproveitar que estamos na época do outono e inverno, que é o momento em que temos, principalmente no sudeste, centro-oeste, os céus bem limpos, com muito pouca chuva. No sul ainda tem chuva, Mas aproveitar esses momentos para a gente observar e observar o movimento, Os planetas se movimentam, a Lua se movimenta. Se a Lua está aqui hoje, amanhã ela vai estar em outro lugar. E o planeta Vênus, se vocês continuarem observando, ele vai se mexendo e vai mudando de lugar. Então, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, uma introdução geral, e falar um pouquinho sobre a questão do manejo do outono e inverno, e depois a gente entrar, então, no momento de diálogo e troca de experiências. Quando eu coloquei o tema desse dia de hoje, dos ritmos astronômicos no organismo agrícola, porque o conceito de organismo agrícola, usado na agricultura é muito importante, como um princípio básico de pensar o sítio, a fazenda, a chácara, como um organismo. O conceito de organismo tem relação com a vida. Assim como nós temos os órgãos internos nossos, temos a parte do estômago, do coração, temos os membros, cabeça, tudo tem que funcionar harmonicamente para ter saúde. A gente tem que pensar o organismo agrícola da mesma maneira.
a integração entre as diversas atividades, atividade vegetal, atividade animal, as áreas de mata ciliar, produção de mel, e também a questão social, né? A atividade do agricultor trabalhando, uma atividade educativa, uma atividade de comercialização, né? Tudo isso faz parte de um grande organismo agrícola social, né? Como esse organismo se relaciona, então, com esses ritmos que estão constantemente atuando na Terra, ritmos astronômicos, os ritmos da própria Terra, né? E o ritmo relacionado ao Sol, que tem a ver com as estações do ano. Como a gente relaciona a biodinâmica nos princípios básicos, é essa visão dos ritmos no organismo, né? Um outro princípio básico da biodinâmica, os preparados biodinâmicos, eles têm uma relação muito forte com os ritmos também, né? Nós elaboramos os preparados respeitando os ritmos das estações do ano, que tem relação com os ritmos do Sol, né? Agora, por exemplo, estamos em plena época de elaboração do preparado chifusteiro, né? E também os preparados de composto, vários deles, né? E, inclusive, a próxima terça-feira teremos o tema da próxima terça-feira é justamente sobre os preparados biodinâmicos nessa época do ano. Depois vamos estar divulgando também. Mas o preparado tem total relação com o ritmo do Sol e como isso atua, então, na Terra, pelo tipo de elaboração. O Steiner, no curso agrícola, já na primeira conferência, ele traz algumas palavras, frases um pouco soltas, que depois ele vai explicar isso de alguma forma, né? Ou na obra dele como um todo, né? Por exemplo, ele fala que a vida das plantas anuais, em suas limitações e períodos de vidas breves, tem relação com os planetas que têm órbitas breves. Então, ele relaciona as plantas que têm de cultivo anual, como hortaliças, cereais, adubos verdes, com planetas de ciclo rápido, como Mercúrio e Vênus, e a Lua, entre aspas, não como planeta, mas como uma qualidade que também tem um ciclo muito rápido, né? Enquanto que aquilo que transcende a vida passageira, que rodeia as árvores com córtex e dá persistência, é algo que se relaciona com forças planetárias que têm órbitas prolongadas, que seria então relacionado com os planetas Marte, Saturno e Júpiter, que são planetas que têm órbitas longas. Saturno em torno de 2 anos para dar uma volta no Sol, Júpiter 12 anos, Saturno 30 anos, né? E esses planetas têm uma relação, então, com ciclos de longa duração relacionados a árvores, né? Enquanto Mercúrio, que tem um ciclo de 3 meses, Vênus de quase 7 meses, e a Lua, menos de um mês, tem relação justamente com as plantas que têm ciclos rápidos, né? Então, o Steiner traz isso inicialmente, né, no curso. No princípio, a gente agora vai aqui hoje falar principalmente relacionado a esses planetas, os planetas de ritmos mais rápidos, né? Também na sabedoria tradicional, em vários povos, tanto povos na Ásia como egípcios, na África como egípcios, na Ásia como babilônios, os tijuanacos, incas e maias aqui na América, também tem um grande reconhecimento dessa influência dos ritmos astronômicos em todas as vidas de ar, toda a vida, né? Os grandes sacerdotes no passado, né, guiavam o povo através desses ritmos, né? Isso se perdeu um pouco, infelizmente, mas alguns povos indígenas ainda não têm isso, né? A gente encontra também aqui no Brasil vários lugares, né, que são possíveis indicações de orientação de pequenos observatórios que existiam, há várias citações aqui em Santa Catarina, né, nos outros estados. Fiz orientações principalmente relacionadas ao nascimento do Sol no equinócio e no solstício, né, como fonte de referência. Já os índios guaranis têm uma sabedoria também, um povo que habita, né, desde o sul até o nordeste, e eles têm toda uma sabedoria própria em relação aos ritmos, em relação às constelações, né, o que a gente chama, por exemplo, de Órion, Três Marias, o joelho aqui de que eles chamam do homem velho, que pega a constelação de Touro e a constelação de Órion juntas, né? Que é uma maneira que esses povos viam esse mesmo espaço do céu. Então, na verdade, não importa muito o nome da constelação, mas é mais a qualidade que aquele espaço do céu representa, independente do lugar onde você esteja.
aqui outra constelação típica também se vê agora, nessa época do ano, no início do inverno, que é uma indicação do início do inverno para os índios do sul do Brasil, do início da estação seca para os índios do norte do Brasil, é a constelação da EMA, que tem aqui em cima o Cruzeiro do Sul, Alfa e Beta Centauro, e o Escorpião vai aparecer aqui no pé traseiro e a cauda, indicando uma mega constelação da EMA, um animal típico aí da região, principalmente centro-oeste, sudeste, que habitou o Brasil já tem muito pouco hoje, né? Mas esses povos tinham grande conhecimento também das constelações. E esse conhecimento do reconhecimento do céu e do movimento da Lua foi se passando, né, entre os vários povos. Aqui, por exemplo, é uma situação de populações caiçaras que habitam o litoral sul de São Paulo, que observam que o corte de madeira de cipó. A madeira de cipó depende das fases da Lua, principalmente 3 dias antes da Lua minguante até 3 dias depois. Isso é um conhecimento muito comum em várias partes do Brasil, que é essa influência da Lua minguante em relação a corte de árvores. Você quer fazer uma construção, você quer fazer uma estátua, que você precisa de conservação desse material. Muitos povos em várias regiões do Brasil usam esse conhecimento. Também, assim, em relação à ciência moderna, hoje já existem alguns conhecimentos do tipo relacionados ao ciclo circadiano do ser humano, como, por exemplo, estudos científicos mostrando que queimaduras sofridas durante a noite levam cerca de 11 dias a mais para cicatrizar do que as queimaduras feitas durante o dia. Medicamentos para controle de pressão arterial é melhor tomar antes de dormir, que tem um efeito maior do que se tomar em outros horários. Então, são estudos também mostrando como nosso organismo responde a esses ritmos também, né? Mas para o ser humano, no processo de desenvolvimento da sua individualidade, cada vez mais, esses ritmos eles vão sendo internalizados e ficam menos dependentes dos ritmos externos, né? Mas as plantas, principalmente, estão totalmente abertas à atuação desses ritmos. Então, o calendário astronômico agrícola foi desenvolvido pela Maria Kuhn no século passado, e depois difundido em várias partes do mundo, e depois aqui no Brasil, né, foi sendo inicialmente copiado, depois foi sendo adaptado, incluindo outros ritmos. Tem gente com som aberto, por favor, diga. E aí o calendário, hoje a gente fez o nosso calendário já mais adaptado às condições brasileiras, né? E o calendário se baseia principalmente no ritmo, em vários ritmos, mas principalmente nos ritmos da Lua, né? E quando a gente fala Lua, a gente sempre pensa nas fases da Lua, mas a Lua tem 5 ritmos. Um dos ritmos mais importantes no calendário, chamado ritmo sideral, que é a Lua passando de constelação em constelação. Vai para em Touro, vai para Gêmeos, vai para Câncer e vai para Leão. Em Touro traz um impulso relacionado à raiz, em Gêmeos a flor, em Câncer a folha, em Leão ao fruto e novamente em Virgem raiz. Isso vai se repetindo ao longo de 27,3 dias, né? Trazendo um impulso em relação ao desenvolvimento da planta. E esse impulso também tem relação com atividades como transporte de néctar em dia de fruto, construção de favas em ritmo de raiz, construção de pólen, transporte de pólen em dia de flor, e atividades que não são diretamente com abelhas, mas embalagem de mel, pós-processamento do mel em dia de folha, como uma experiência também a partir do uso desse calendário, né? Podemos depois, mais para frente, ter também uma conversa biodinâmica sobre o tema das abelhas. As fases da Lua é um ritmo muito conhecido nas maior parte das populações indígenas, populações quilombolas, populações tradicionais no Brasil, né? E um ritmo fácil de visualizar. Agora nós estamos nesse momento, né? Chegando bem próximo da Lua cheia, né? Quinta-feira agora é Lua cheia. Então, nesse momento, o Steiner fala que quando a força da Lua é maior próxima à Lua cheia.
mas desde que esteja chovendo, tenha umidade, porque a força da Lua tem relação direta com a umidade. No nosso caso, aqui em São Paulo, onde eu moro, em Botucatu, no interior de São Paulo, tem pelo menos um mês que não chove, está extremamente seco, mas o litoral de São Paulo está chovendo, tem previsão de chuva essa semana, no sul do Brasil, imagino que chova mais do que aqui. Então, você tem um ambiente úmido, vem a lua cheia, esse momento aqui é um momento muito bom para plantar semeaduras, para estimular a produtividade. Tudo que tem estímulo de produção, manejos que estimulem a produção, tem a ver com esse momento, um pouquinho antes, 3 dias antes da lua cheia. Enquanto que o contrário disso, 3 dias antes da nova, um momento que é interessante, por exemplo, as populações quilombolas plantam muito na minguante, visando milho, feijão, para não ter caruncho, porque justamente no momento que a planta está mais para dentro dela, menos produtividade, mais uma configuração interna de proteção contra pragas e doenças. Então, de modo geral, a lua crescente aumenta a formação do suco das plantas, as forças vêm de baixo para cima, né? Muito bom para fazer enxerto, enquanto a minguante, quando as forças vão de cima para baixo, é bom para adubação, trocar composto do solo, transplante de mudas, plantio de árvores, né? Podas, vou falar um pouquinho mais para frente dessas podas no inverno, tudo que tem a ver com enraizamento, né? Aplicação de preparo de chifisteiro, por exemplo, também. E durante esses períodos todos, né, o ano inteiro pode estar ocorrendo os momentos que a gente chama, por exemplo, de perigeu, que é justamente o que está acontecendo hoje. Hoje, à meia-noite, vai acontecer um perigeu nesse mês de maio. O que significa isso? Significa que é o momento do mês em que a Lua está mais próxima da Terra. Então, hoje, a Lua hoje não, na quinta-feira a Lua vai estar cheia, justamente bem próximo do perigeu, que vai acontecer uma superlua, então, essa semana, porque a Lua vai estar mais perto da Terra, ela fica, principalmente quando ela nasce, ela dá uma sensação de estar maior, porque justamente está mais perto. Tudo de 10% mais perto em relação ao apogeu, dentro da sua trajetória. Do ponto de vista agrícola, as experiências feitas, principalmente pela Maria Tum, eu fiz algumas experiências com germinação também, o perigeu não é muito interessante para a germinação. E para atividades agrícolas em geral, nesse sentido, há uma recomendação que em dia de perigeu não se faça atividades agrícolas no período de 12 horas antes e 12 horas depois do perigeu. Ou seja, hoje a partir do meio-dia até amanhã, meio-dia. E também o que acontece é que há outros períodos negativos, que são os nós lunares, quando a interseção da órbita da Lua corta a eclíptica, que é onde a trajetória, onde o Sol se movimenta, e também há o nó planetário, quando os planetas cortam essa eclíptica. Justamente hoje, Mercúrio tem um nó de Mercúrio ascendente, e isso causa também uma atividade negativa, algumas horas antes, algumas horas depois. E, além disso, ontem, às 19 horas da noite, de segunda-feira, aconteceu entre aspas, eclipse de Mercúrio em relação ao Sol. Ou seja, o Mercúrio ficou exatamente na frente do Sol, para quem olha na Terra. Um micro pontinho escuro na frente do Sol. Então, se a gente juntar o eclipse de Mercúrio ontem, o nó de Mercúrio hoje, e o perigeu da Lua, fez com que esse mês acontecesse um fenômeno que é ontem, a partir das 2 da tarde, hoje o dia inteiro e amanhã até meio-dia, nós temos um momento impróprio para atividades agrícolas, são praticamente 2 dias, que a gente no calendário fala que chama-se impróprio, no sentido que você deveria evitar semeaduras, adubação, transplante de mudas, né? Atividades que estão diretamente relacionadas ao manejo do solo. Mas poderia estar fazendo atividades como processamento, beneficiamento, manutenção, administração e outras atividades fora diretamente do campo, dentro do planejamento desse mês. Depois, esse mês praticamente não tem mais nenhuma atividade nesse sentido.
Em relação ao outono e inverno de 2020, o que eu gostaria de destacar? Pedro? Espera só um pouquinho, Ana. Olá. Oi, Ana, só terminar aqui a apresentação, aí depois a gente abre para perguntas. Então, eu só interromper, mas só para pedir para a galera fechar aí, porque está aparecendo câmera de outras pessoas, então está incomodando o pessoal que está na reunião, tá bom? Só para você pedir, por favor, graças. Vocês estão vendo a tela, não estão vendo? Sim, estamos vendo a tela. Marisa Trancoso, tem que fechar o áudio, por gentileza, Marisa. Bom, talvez você consiga, Pedro, controlar aí e dar mute. Aqui agora eu não estou conseguindo, porque eu estou mexendo na apresentação junto, mas é difícil. Mas está terminando aqui a apresentação. Em relação à poda, a essa época do outono e inverno, né? É muito interessante a questão da poda de plantas frutíferas, né? Que são caducifólias, essas frutíferas que perdem folhas, como a uva, o pêssego e outras plantas, né? E conhecido assim popularmente no Brasil como a época ideal para fazer essa poda, é no chamado mês sem R. Os meses sem R são justamente maio, junho, julho e agosto, que é justamente a época auge do nosso momento do inverno, né? Faz o final do outono e do inverno, e justamente coincide com a época mais fria da região sul, e aqui na região sudeste é a época bem sudeste, no centro-oeste também, uma época bem seca e também esfria também. Então, se a gente juntar o período da lua minguante com esses meses sem R's, que é nessa época do outono e inverno, é a melhor época para a poda de frutíferas caducifólias, após a perda das quando as plantas estão justamente sem folhas. Uma outra indicação para o outono e inverno em relação à produção de sementes é a questão, que isso vale também para outras épocas do ano, mas eu selecionei aqui algumas datas relacionadas à produção de sementes, que são quando a Lua está na constelação de Leão. Então, essas datas que eu coloquei aqui, dia 28 a 30 de maio, 25 e 26 de junho, 22 e 23 de julho, 18 a 20 de agosto, são momentos onde a Lua está na constelação de Leão, que é o melhor momento para semeadura de plantas para a produção de sementes. Isso ocorre todo mês, né? E por último, né, então, como eu já comentei, né, mas só para terminar, os ritmos dos preparados biodinâmicos, esse é o período onde que as forças da natureza estão se recolhendo, nesse momento aqui no centro-oeste, sul-sudeste. A gente tem esse momento onde as plantas vão diminuindo a produção, vão perdendo folhas, ou por causa do frio, ou por causa da seca, e é o momento onde as forças da natureza vão mais para baixo da terra, que nesse sentido é um momento especial de elaboração do preparado chifre estêrico. E também de alguns preparados de composto, como camomila, casca de carvalho, dendrião, que também intervém mil folhas, e aí os preparados vão ser falados mais no próximo conversa biodinâmica na semana que vem. Então, essa era a minha apresentação que eu preparei, e a gente pode agora abrir para comentários, perguntas. Quem que gostaria aí de falar alguma coisa, só tem que levantar, acho que a mão, é bom, né? Vamos explicar como que eu volto para a tela aqui. Pedro, é o Padula, boa tarde, está me ouvindo? Estou ouvindo. Você, nesse último quadro aí, você mostrou datas em que a Lua vai estar em Leão. Aqui no calendário, é possível a gente identificar isso, ou a gente teria que procurar algum outro recurso para verificar essas datas? Sim, consegui aqui. Então, sim, você consegue ver. Se você pegar, para quem tem o calendário, por exemplo, no mês de maio, na página 78,
você vai encontrar uma tabela. Na verdade, o nosso calendário a gente fez de uma maneira que ele possibilitasse que as pessoas aprendessem, né? Tem todo um texto introdutório, e todo mês tem uma tabela que a gente chama tabela de efemérides astronômicas. Ou seja, são as informações astronômicas, não tem nenhuma relação com a agricultura, é informação pura, vamos dizer assim. Então, no caso de maio, a página 78, você vai ter uma tabela onde tenha a constelação que o Sol está, a constelação que a Lua está, se é a Lua ascendente ou descendente, se é perigeu ou apogeu, se tem nodo, as fases da Lua e algumas posições planetárias. Então, no caso, você tem que procurar na coluna do zodíaco da Lua, ver o símbolozinho de leão, você vai perceber, então, que no dia 28, às 11 horas da manhã, a Lua vai estar fazendo essa passagem para leão e vai ficar até o dia 31, às 2 da manhã. Então, é só reconhecer pelo símbolo e nessa coluna da Lua. Todo mês tem essa tabela. Ah, entendi. Eu estava olhando a página 79, que é o mapa. Tá, perfeito. Obrigado, Pedro. Quem gostaria mais de... Pedro, eu posso perguntar? Sim. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Cristina, não sei se você lembra, eu sou da turma 41, do curso de Biodinâmica. Pode falar, Cristina, tudo bem. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, a minha dúvida é, você acabou de colocar aqui sobre lua crescente e lua minguante, e em relação à lua ascendente e lua descendente, isso que eu faço um pouco de confusão. Sim, boa pergunta, Cristina. Acabei não comentando na apresentação, esqueci de comentar na apresentação, bom que você perguntou. Então, o ritmo da lua ascendente e descendente ele é um ritmo diferente do ritmo das fases da lua. É um ritmo que tem relação, principalmente, com o processo em que a lua faz da mesma maneira que o Sol. Assim como o Sol, agora, nessa época do ano, o que está acontecendo nessa época do ano? Cada dia que passa, o dia fica mais escuro, o Sol nasce mais tarde, se põe mais tarde, né? Cada dia tem menos horas de luz, também vai ficando mais frio, né? E outra coisa que você percebe é que, se a gente observar a altura que o Sol está no céu, ele está cada vez mais baixo. Ter uma ideia, na minha região, aqui na latitude de Botucatu, na latitude de Botucatu, o Sol ele chega no 21 de dezembro, próximo do final de dezembro, chega quase a pino, né? Fica quase 90 graus. E 21 de junho vai ficar em torno de 46 graus, né? Então ele vai cada vez ficando mais baixo. Então o Sol está nesse momento fazendo o processo descendente. Cada dia que passa, o Sol vai ficando menos tempo, um arco menor, vai ficando mais escuro. E depois, a partir de julho, o Sol até dezembro vai ficar ascendente. Então, o que o Sol faz em 6 meses descendente e 6 meses ascendente, a Lua faz isso todo mês, em torno de 14 dias ascendente e 14 dias descendente. E nesse processo de descendente da Lua, há uma relação também com esses processos relacionados, parecidos com a Lua minguante, né? Momento de transplante de mudas, de poda. Mas esse ritmo da descendência ele é mais utilizável em latitudes mais ao sul do Brasil, ou ao sul do continente, ou ao norte do continente, né? Então, a minha recomendação é que abaixo do Trópico Capricórnio, ou seja, na região sul do Brasil, se use esse ritmo ascendente e descendente. Já na região aqui de São Paulo para cima, centro-oeste, nordeste, esse ritmo ele é menos utilizável porque nós temos uma latitude que vai ficando cada vez menor e essa influência dessa diferença de tempo que o Sol fica no céu, horas de luz, horas de escuridão, vai diminuindo até que você chega na linha do Equador, não há diferença nenhuma mais, né? Então, a experiência da Maria Tum na Europa, ela recomenda muito o uso da lua descendente, ela nem fala da minguante, porque ela está numa latitude de mais de 40 graus norte. E enquanto que a gente aqui, em região tropical,
uma outra vivência. A minha experiência, inclusive, meu estudo que eu fiz, minha tese de mestrado, estudando a influência da Lua na cultura da cenoura, estudando os vários ritmos da Lua, o único ritmo que não deu resultado estatístico foi justamente o ritmo da Lua descendente, ascendente, aqui em São Paulo. Não quer dizer que isso não ocorra em outras regiões. Estudos feitos em outras latitudes nos Estados Unidos, na Alemanha, dá um outro resultado. Então, por isso que eu recomendo o uso desse ritmo mais na região sul. Aí você poderia usar da mesma forma como se usa a minguante, né? Porque nem sempre a minguante e a descendente vão coincidir. Às vezes eles estão juntos, às vezes não. Então, na região sul, eu priorizaria usar a lua descendente para poda, para plantios, para adubação, né, com a aplicação de preparados de esterco, por exemplo, enquanto que aqui no sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, trabalharia mais com a minguante. Ok? Aqui temos mais duas pessoas querendo fazer pergunta. O Giuseppe. Quer falar, Giuseppe? Sim, a minha dúvida é quanto ao manejo do leite, com a ascendência e descendência da Lua. E também sobre a necessidade de fazer uma tradução do que o Steiner falou para o hemisfério norte, para o nosso hemisfério. Tem vários exemplos de atuações diversas, né? O roda-moinho, que ocorre quando a água está descendo, né? Lá no hemisfério norte é no anti-horário, aqui é no horário. E tem textos do Steiner que ele coloca sobre a fala, a fonética dos povos, né? E ele diz que os povos de planície puxam muito pelas vogais e os de montanha pelas consoantes. Mas o que a gente observa, pelo menos no Brasil, é que a planície dos Pampas se puxa pelas consoantes, né? Barbaridade, tchê, só tem consoante. E nas montanhas de Minas é uai só, uai, só vogal. Essas sim. questões. Obrigado. Não, eu acho que, sem dúvida, essa colocação sobre a adaptação a diferentes hemisférios é muito importante. Agora, quando a gente fala nos ritmos astronômicos, a gente tem que perceber que alguns ritmos, eles são, a maior parte dos ritmos, eu diria, eles são comuns a todo o planeta, né? Quando eu falo que a Lua está na constelação de Virgem hoje, ela está na constelação de Virgem em qualquer região do planeta. Se eu falo que a Lua está na fase quase cheia, ela está cheia em todo o planeta, é igual. O desenho da fase da Lua, para quem já esteve no hemisfério norte, vai ver que o desenho da Lua crescente, por exemplo, para a gente que é um C, para quem está no hemisfério norte parece um D, mas está crescente de qualquer maneira. Então, a fase da Lua é igual para o planeta como um todo. Nódo lunar é igual para o planeta como um todo. Perigeu e apogeu, esse momento que vai acontecendo hoje, a Lua está bem perto da Terra hoje, é válido para o planeta como um todo. O único ritmo da Lua que ele é polar, que a gente muda aqui no calendário, é justamente o ritmo tropical, que é o ritmo da Lua ascendente e descendente. Então, justamente esse ritmo é o contrário, né? Se nesse momento, aqui para a gente, nós estamos na Lua ascendente, lá no hemisfério norte está na descendente. Então, isso a gente muda no calendário. E também, como nós estamos numa longitude diferente da longitude da Europa, nós temos toda uma questão de fuso horário, que também é importante, lógico, fazer adaptação. Agora, isso é tudo, a gente tem que ver que o calendário, e voltar a dizer, os planetas também, os planetas, eles são, o movimento deles se relaciona com o planeta como um todo, né? E a gente tem que observar, eu acho que quando o calendário foi feito, o calendário ele é uma maneira de tentar transformar todo esse conhecimento numa ferramenta prática, mas não quer dizer que ele é uma coisa 100% verdade, né? No sentido assim, existe muito ritmo que tem longa duração, que precisa de muito tempo para a gente observar, né? Se a gente fala assim, o ritmo de Saturno, que ocorre a cada quase 30 anos, então o que aconteceu hoje, tá? Só vai acontecer de novo daqui a 30 anos, então como que a gente tem que anotar e lembrar daqui a 30 anos para verificar esses períodos, né? Até que ponto, por que o coronavírus aconteceu agora? Eu só posso fazer uma suposição. Então, são muitos fatores relacionados a isso, mas teve gripe espanhola, teve outras pandemias no passado, quer dizer, poderia-se fazer um estudo
relacionando ritmos de planetas muito longos. Será que existe alguma relação dessas grandes pandemias, esses tempos enormes? Então, são perguntas, né? Mas, Mas na prática, Giuseppe, eu diria isso. Você falou também em relação ao leite, né? Há muito pouco estudo relacionando o efeito dos ritmos astronômicos em relação aos animais. Eu conheço um estudo feito, inclusive, por um brasileiro, aqui, um médico veterinário, que fez o curso de biodinâmica aqui há muitos anos atrás, que era um veterinário que trabalhava com reprodução animal, que ele fez uma comparação entre os ritmos o ritmo do perigeu, do apogeu, um ritmo anomalístico, com o nascimento de macho e fêmeas, né? Então ele tinha 7 anos de informação de uma fazenda de gado de leite que fazia inseminação artificial. Ele relacionou as datas de inseminação com as datas de perigeu e apogeu e percebeu, depois de 7 anos com avaliação estatística, que quando você inseminava próximo ao apogeu, predominava macho, e próximo ao perigeu, predominava fêmea. Então, isso é o único estudo que eu vi, indicação a isso. Há no conhecimento popular mais questões relacionadas às fases da Lua, como, por exemplo, castração de animais na lua minguante, né? Isso é uma recomendação que se vê muito em vários lugares, né? Então, seria interessante juntar esses ritmos, né, fase da Lua, com perigeu e apogeu, e ver o que isso pode gerar. Precisam de pessoas que estudem essa parte animal. Ok, Giuseppe. Tem outras pessoas. Agora, outra pergunta só um pouquinho, Giuseppe, só que não tem mais gente perguntando, só para a gente dar a chance para outras pessoas. Ok? A próxima pessoa, Ana. Oi, Pedro. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo. Então, na verdade, quando você falou dessa questão da castração dos animais, ontem eu tive uma conversa com um produtor que ele falou sobre isso, né? Alguém perguntou, a gente falou, pelo menos lá em Goiás, o pessoal recomenda castrar na minguante, né? E aí ele falou assim, a gente castra na crescente porque senão vai secar o animal, enfim, tem várias histórias com relação a isso, né? Mas, na verdade, a minha pergunta era sobre a questão das podas, né? É um exemplo bem prático, assim, a gente foi no Sonelson ontem coletar mexerica poncã, e aí ele falou para mim que poda em julho, né? E aí eu estava recomendando para ele a gente fazer a poda em agosto, porque tem mais calor aqui na região, né? Na atividade da serra, São Luís do Pretinga, porque é uma planta que não é temperada, né? Então, uma planta que precisa de calor, né? E aí, assim, na minha concepção, a gente podaria as plantas nos meses sem R, mais no período frio, plantas de clima temperado, e mais perto da primavera, plantas que não são de clima temperado, tipo citros, né? E aí, eu queria ver com você o que você acha disso, assim, se isso é válido, se tem algum estudo científico sobre isso, né? Principalmente para a região aqui, porque agosto é bem frio aqui ainda, né? A gente está falando de Eu São acho Paulo, que né? a tua ideia é interessante, porque realmente o que a gente tem que ver, não só o frio, né, mas aqui no caso de São Paulo, por exemplo, tem a questão da seca ao mesmo tempo, né, que o frio, né? E se você tem uma plantação que não tem irrigação e você faz uma poda, uma época seca, você está criando uma condição onde a planta vai estar numa situação de estresse. É uma planta que não pede folhas, que é o caso dos citros, né? Se você fazer uma poda muito drástica, você está criando uma situação muito forte de estresse. Então, isso tem que ser avaliado. Se você deixa para fazer isso mais para frente, eu acho que eu poderia ir nessa direção de fazer uma poda na minguante, mas mais próximo da época da primavera, até mais para frente, se fosse o caso ainda, né? Que é diferente das plantas que são caducifólias, que elas estão totalmente dormentes, né? Não tem nenhuma folha, né? Tem uma outra situação. Mas não tem nenhum estudo que eu conheça específico em relação ao efeito da lua sobre a poda dessas frutas. Depois aqui a próxima pergunta, CSA do Coruja. Quem quer? Está ouvindo? CSA do Coruja?
Saiu. Sumiu. Oi. Apareceu. Deu uma saída do ar aqui, eu voltei. Oi, Pedro, boa noite. Eduardo. Eduardo. Em relação aos ritmos da Lua, do perigeu, apogeu, em relação à distância, fases da Lua, crescente, minguante, nova, cheia, e da ascendência em descendência, a gente está sempre envolvendo o fluxo das seivas nas plantas, não é isso? Para cima ou para baixo da crosta terrestre, priorizando ou a copa ou as raízes. Quando a gente tem, em relação à eclíptica, dos planetas que vão estar na ascendência e na descendência, isso também vai estar influenciando da mesma forma, igual a Lua influencia, por exemplo, na hora de fazer uma sementeira, ou de um transplante, ou de uma estaquia, ou algo similar, algum manejo de planta, qualquer que seja ele? Então, justamente a ideia é que em latitudes muito altas, esse ritmo da Lua descendente ele é mais proeminente, e aí teria relação, então, com as atividades de poda, de plantio, as atividades para a raiz. Eu estou aqui no Nordeste, na Bahia. Não, aí você não. Pelo contrário, porque a gente quase não tem estação. Então, você não tem essa coisa das 4 estações do ano no Nordeste, né? É uma outra realidade, né? Então, esse ritmo para você, assim, até vou te perguntar, qual que é a tua percepção no ano em termos do número de horas de luz ao longo do ano? Qual que é a mudança que tem entre o dia que tem mais luz e o dia com menos luz aí na tua região? Inverno, outono e inverno, a gente perde um pouco de sol, ele tomba um pouco sentido oeste e acaba perdendo um pouco de dia, né? O dia fica mais curto. Nessa época mas comparativamente também mais nublado. Mas comparativamente a minha região aqui onde eu moro, nós temos, por exemplo, agora no ápice do verão 13 horas e meia de luz e no ápice do inverno vamos chegar a 10 horas e meia. Então tem diminuição de 3 horas de luz. Você aí em Salvador, então, se tiver 1 hora é muito, acho que até menos de 1 hora de diferença. Se você chegar lá para cima, sair de 14 por 10, 14 por 11. Vai diminuindo cada vez mais. Você chega lá no Macapá, vai chegar lá na Amazônia, em Macapá, onde passa a linha do Equador, não tem diferença, é 12 horas o ano inteiro, né? Então, esse efeito da ascendente e descendente, ele é mais para latitudes maiores, né? Diferença de latitudes grandes, que seria o caso da região sul do Brasil. Para você, não. Para você seria mais amenguante mesmo, né? Sim, e a questão de planetas, a eclíptica do planeta ascendente e descendente é a eclíptica do Sol, que ele vai estar... eclíptica, assim, é que assim, todo o Sol, a Lua e todos os planetas, eles caminham numa faixa do céu, como se fosse uma estrada, e essa estrada é justamente as 12 constelações do zodíaco. Tá. E então, os planetas no meio disso passa a eclíptica, né? Eclíptica é bem nessa linha do meio. Então, você também tem a ascendência do planeta também, né? Assim como tem da Lua e do Sol, mesma coisa. Então, também os planetas estão relacionados à eclíptica em relação ao zodíaco. Também. Igual a Lua faz de Capricórnio a Gêmeos e de Gêmeos a Capricórnio. É a mesma coisa. Da mesma maneira que você pode falar que agora a Lua está ascendente, o planeta Vênus, por exemplo, que está na constelação de Touro, ele está descendente. Então, a gente está numa ascendência de Lua, numa Lua quase cheia e num perigeu, ou seja, a gente está tudo crescendo e trazendo a pressão atmosférica e toda essa potenciação de umidade da água para fora da Terra. Não, mas o perigeu é o contrário, né? Porque o perigeu é que se aproxima. Ele traz. Então, então a gente está subindo na Lua e... Então, como que funciona isso? Se a gente está potenciando a Lua numa ascendência, levando para cima, para a copa, a Lua crescendo, trazendo toda a umidade para a crosta, e tem esse perigeu empurrando para baixo e essa descendência desse planeta também empurrando para baixo. Como eu te falei, o efeito do perigeu ele é mais pontual em relação ao dia. Então, vai passar o dia de hoje, esse efeito, né, impróprio, a partir de amanhã à tarde já não tem mais, né? Então, se você fosse fazer uma atividade de plantio, por exemplo, não faria isso a partir de amanhã à tarde. Aí você pegaria a coincidência dos ritmos da ascendência e
e da lua crescente para cheia ao mesmo tempo. Isso vai acontecer agora justamente, então, amanhã a partir da tarde e quinta-feira. Então, você tem uma potencialização desse movimento para fora, para cima, né? Só que isso tem a ver com a questão da umidade. Se você está chovendo na tua região, esse efeito é potencializado. Se você está seco, mas você tem irrigação na tua horta, está irrigando constantemente, principalmente uma irrigação por aspersão, no caso aí, porque tem que ter uma umidade no ambiente, né, maior, como se fosse uma chuva, né? Aí a irrigação é uma maneira de trazer umidade para o ambiente e pode potencializar isso. Então você tem lua crescente associada à lua ascendente, umidade, e principalmente quando a lua está nascendo, perto do nascer dela, no final da tarde, por exemplo, no caso da lua cheia, né? Quando a lua está mais horizontal e menos vertical, né? Está mais perto do horizonte, isso é ainda mais potencializado também, o horário do dia. Então a gente também tem o horário, né? Os horários têm a ver com isso também. Então isso não seria adequado a uma semeadura, porque pode estar em uma terra muito úmida, a semente apodrecer, ou até um transplante, a raiz não... Não, aí apodrecimento tem a ver mais com excesso de umidade. Eu estou falando assim, esse processo de lua ascendente e cheia ao mesmo tempo está potencializando processos de crescimento. Tá, entendo. Então, assim, a recomendação seria, você quer plantar alguma coisa para estimular o crescimento, ou você vai podar alguma coisa para estimular o crescimento daquela planta. Tudo que tem a ver com, ou cortar um capim, né, por exemplo, tudo que tem a ver com estímulo de crescimento vai estar acontecendo nesse momento, a partir de amanhã à tarde, desde que tenha umidade. Então, estaria bom para uma estaquia, uma alporquia, ou algo que possa estar estimulando o crescimento, enraizamento, assim, enraizamento. Tudo que tem a ver com esses processos de ligação, né? Excelente. Massa, valeu, obrigado. Eu queria, assim, abrir para mais uma pergunta, para terminar. Pedro? Sim. É o João Felipe, tudo bem? Tudo bem, João. Tranquilo. Tem uma frase do Steiner, ele diz que a compreensão da natureza, a compreensão dos ritmos da natureza se tornará a verdadeira ciência natural. Eu não sei exatamente onde ele disse, ou se foi uma palestra, ou provavelmente uma conferência dele, mas eu estou tirando aqui do livro do Kranich. Eu não sei se você chegou a estudar esse livro sobre a linguagem de formas das plantas. Nossa, filho, faz a pergunta. Eu já folhei esse livro, mas não cheguei a ler em detalhes. Queria discutir com você essa questão da compreensão que ele quer dizer, especular um pouco o que ele quer dizer com essa compreensão, porque você começou falando da observação do céu, convidando a gente para passar a olhar mais o céu, e ao mesmo tempo tem essa necessidade, ou essa possibilidade também de ver os efeitos desses ritmos em certos fenômenos ou em outros ritmos aqui na Terra. Mas nesse livro do Kranich, talvez essa compreensão ela não é tão causal, como, por exemplo, a gente pode fazer um tratamento estatístico e ver, não sei, se uma planta cresce mais, menos em tal ritmo de lua, seja qual for o exemplo. Também é uma possibilidade de se abordar o tema. Também é uma compreensão. Eu acho... Só para terminar, no caso do Kranich, ele fala sobre correspondência de imagem. Então, ele mostra que certos grupos de plantas mostram a mesma forma, uma mesma arquitetura, uma mesma linguagem da forma, que quando nós observamos certos ritmos de certos planetas ou
no caso ele fala mais dos planetas, você vai encontrar o mesmo desenho, o mesmo design. Então ele fala, não é que, por exemplo, o ritmo de Mercúrio está causando uma monocotiledônia ter sempre órgãos múltiplos de 3. Essa é a forma hexâmera assim, da flor. Mas sim que há uma correspondência de imagem. Então, essa compreensão é que eu estou... Sim, não, muito interessante. Eu acho assim, quando você entra nesse âmbito das formas, né, dos processos formativos, a gente tem que normalmente está mais relacionado com os planetas, né? Porque a Lua é a relação mais do dia a dia, mais daquele ciclo da cultura. Quando a gente entra no âmbito dos ritmos planetários, a gente está falando dos ritmos que vão gerar descendência futura, que geram... tem muito a ver no mundo da agricultura, com a parte que a gente chama de melhoramento genético, né? Você semear num momento específico que vai trazer uma qualidade que vai trazer para o futuro, para a próxima geração, isso vai continuar. E você está falando ainda dessas forças arquetípicas, né, formativas, que dão origem à planta, né? Assim como as rosáceas têm a ver com o número 5, que tem a ver com o planeta Vênus, ou quando você vê também, tem estudos, né, mostrando que a inserção dos ramos foliares, o ângulo que se forma dos ângulos foliares, tem relação também com determinados planetas, né, mesmo com a Lua também. E estava vendo esses dias, né, uma planta que é como chama da felicidade, esqueci o nome dela agora, que ela sempre insere 90 graus, certinho, né? Então, enquanto outras plantas formam outros ângulos, né? Então é muito interessante ver isso como um processo de forças formativas que tem a ver com esses ritmos planetários mais longos e que tem a ver com, ou seja, no fundo tudo é ritmo, né? Eu acho que é um grande desafio para a gente. E acho que esse momento agora da situação da pandemia ajuda a gente a refletir e ficar mais para dentro de nós e poder mais observar, né? A natureza está se limpando, um pouco menos poluição, né? Nas cidades também, né? A gente poder não só olhar os ritmos do Sol, da Lua, mas dos planetas, mas olhar as plantas, né? O desenvolvimento das plantas, os pássaros, outros animais, insetos, tudo é ritmo, né? A gente voltar a se conectar com esses ritmos é um grande desafio do ponto de vista da harmonia, né, do ser humano com a natureza, que a gente também faz parte da natureza. A gente também tem ritmos dentro da gente, esses ritmos às vezes são dependentes de um ritmo mais externo, às vezes a gente já internalizou esse ritmo, né? Mas esse tema do organismo, né, do ritmo, porque no fundo, e a agricultura, assim, o desafio da agricultura é a gente conseguir, a partir dessa ação rítmica constante, de uma ação consciente do ser humano, a gente conseguir transformar o organismo agrícola, então, numa individualidade agrícola, que seria quando esse organismo ele tem um indivíduo, um eu próprio, que isso se conquista ao longo de anos de dedicação e relação do agricultor com aquele organismo, que tem a ver com aquele ritmo, que tem a ver com aquelas forças terrestres e forças cósmicas atuando em conjunto, que vão dar aquele que os franceses falam do terroir, né, que vão dar aquele sabor, aquele aroma naquela planta específica. Isso tem a ver com a aplicação dos preparados biodinâmicos, junto com o uso do calendário e todo o manejo biodinâmico como um todo, né? Mas esse tema é um tema que vale a pena das forças arquetípicas, pode ser um tema específico aí no futuro, nessas conversas, quem sabe você mesmo possa fazer isso pela tua experiência. Com prazer. Obrigado. Eu queria agora, a gente já deu o tempo do nosso primeiro dia de conversas biodinâmicas. Agradeço aí a participação de todos. Espero que tenha tirado, foi um estímulo inicial e ter algumas dúvidas para quem já tinha algum contato, né? Nosso calendário tem bastante informação. No site da Associação Biodinâmica tem um link chamado Ritmos Astronômicos. Tem vários textos bem interessantes sobre ritmos astronômicos. E lembrando que a ideia é que toda terça-feira, nesse mesmo horário, a gente tenha vários temas durante toda a semana. Na semana que vem, o tema vai ser dos preparados biodinâmicos. Vamos ter o tema da árvore na agricultura biodinâmica, o tema das abelhas e outros temas ao longo do tempo. E eu convido vocês a saírem aí da sua
seu computador, seu celular, e poder ir agora lá para fora e olhar inicialmente para o oeste, onde o Sol se pôs, e ver o planeta Vênus, a constelação de Órion, as Três Marias, e depois olhar para o leste, depois ver no sul, Cruzeiro do Sul, e mais no leste, a constelação de Virgem, e por volta das 8 da noite vocês vão poder ver no leste nascendo a constelação de Escorpião, que é uma constelação belíssima que vai acompanhar a gente no inverno inteiro. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima semana.